Este vídeo que irei apresentar a seguir é um vídeo que traz um conteúdo maravilhoso pelo escritor, teólogo e ex-pastor e hoje um dos grandes, maiores racionais humanistas ateus, Jason Ferrer, do canal Além da Fé, onde nós iremos mostrar a realidade das mentiras, daquilo que é propagado pelo livro religioso totalmente retrógrado e ultrapassado, que vende a ilusão de que existe um Deus todo-poderoso que está sempre livrando e cuidando das pessoas. Mas isso é a maior mentira que existe no mundo. A própria realidade desmascara toda essa narrativa de que existe um Deus ou um Jesus protegendo as pessoas. Exemplo disso, temos a Venezuela, que é um país da América do Sul e da América Latina, que tem uma população mais de 88% cristã. Ou seja, é um país profundamente cristão, assim como a maioria dos países do continente americano são. Mas vive em uma desgraça profunda total, de corrupção, de pobreza extrema, de ditaduras. Atualmente está sendo colonizado e explorado pelos Estados Unidos, onde esta semana, para completar a miséria total que sola sobre a Venezuela, 2 terremotos que destruiu praticamente o país, matando milhares. Aí eu pergunto, para que adianta uma população onde é totalmente profunda cristã, mas que vive em uma desgraça total? Para que adianta acreditar em um super-herói, que esse mesmo super-herói não pode sequer dar um oi, uma palavra de conforto? É por isso que nós, racionais, humanistas, ateus, sempre estamos criticando essas religiões, porque as pessoas vivem no sofrimento profundo, acreditando em algo que não existe. E está na cara que Deus nenhum existe. Temos aproximadamente 330 milhões de deuses cultuados no mundo, mas nenhum desses deuses pode fazer nada por ninguém. Agora, não fazem por quê? Porque não existem. Se realmente existisse algum Deus, ele já teria se revelado, se manifestado para a própria humanidade, e não ficar se escondendo atrás das desgraças das pessoas. Enquanto pessoas adoram e cultuam esses deuses, mais ainda essas pessoas perecem, vivem na desgraça total. Isso é fato. A realidade está aí para todo mundo ver. Exemplo disso, países que abandonaram a religião para formar uma sociedade melhor, mais próspera, digna e feliz. O Japão é um exemplo vivo dessa realidade. No Japão, todos os dias, praticamente, temos terremotos, porque o Japão vive em cima do que chamamos de círculo de fogo. Mas é muito difícil um terremoto no Japão causar uma catástrofe tão grande como aconteceu na Venezuela atualmente. Para proteger a própria população, o Japão investiu em ciência, tecnologia arquitetônica e engenharia para se proteger dos terremotos, que é constante em sua geografia. Através dessas todas tecnologias, os japoneses conseguiram conter e diminuir todas essas catástrofes, como aconteceu na Venezuela, onde através da tecnologia arquitetônica e engenharia estão construindo prédios que, em suas bases, estão colocando um tipo de amortecedor. Que esses amortecedores, quando há um movimento da Terra, esses amortecedores também se movimentam conforme que o movimento a Terra dá, não causando danos algum aos prédios. Então, se o Japão não tivesse investido nessas tecnologias e se tivesse mergulhado no mundo das religiões, hoje o Japão já teria sumido do mapa. Então, graças
ao desenvolvimento tecnológico, arquitetônico e da engenharia japonesa, que hoje o Japão superou esses desafios geológicos. Então, é nítido que ninguém precisa de deuses ou de religião para viver. O Japão é um exemplo vivo e perfeito disso. Só uma observação: terremotos não é um evento causado pelo homem, mas sim é geológico, é natural, é da própria formação da estrutura geográfica das placas tectônicas, onde existem vários encontros de placas tectônicas, onde uma se encontra com a outra e provocando tremores. E são justamente nesses encontros que acontecem os abalos sísmicos, porque uma placa tectônica fica se jogando uma na outra e causando tremor. Então, terremoto não é provocado pelo homem, e sim é algo natural da própria natureza, da própria formação das placas tectônicas. Então vamos ao maravilhoso vídeo com Jason Ferrer a seguir. Brasil, nesta última quarta-feira, dia 24, exatamente às 18 horas e 4 minutos no horário de Caracas, 19 horas e 4 minutos no horário de Brasília, a Venezuela foi atingida por um violentíssimo terremoto de magnitude de 7,2 na escala Richter. A Venezuela foi atingida agora à noite por 2 terremotos, um deles com 7,5 de magnitude. Dezenas de prédios na capital Caracas vieram abaixo ou sofreram rachaduras e outros danos. Veja que 39 segundos depois, como se a primeira tragédia, o primeiro terremoto não fosse o suficiente, veio o segundo terremoto, a segunda onda do terremoto, ainda mais forte, de magnitude de 7,5 pontos. Veja que em pouco mais de meio minuto, milhares de vidas foram lançadas ao caos. Estima-se, inclusive, que mais de 10 mil pessoas tenham perdido suas vidas. Serviço Geológico Americano estima que o número de mortos na tragédia pode chegar a 100 mil. Prédios simplesmente vieram abaixo, casas desapareceram, ruas transformaram-se em montanhas de concreto, famílias foram separadas, crianças simplesmente desapareceram, idosos foram impiedosamente soterrados, hospitais entraram em colapso completo. Veja que cadáveres permaneceram expostos ao ar livre, Brasil, enquanto equipes de resgate corriam contra o tempo tentando retirar pessoas ainda vivas dos escombros. E a pergunta que cabe aqui, a pergunta que cabe aí também, que cabe nas nossas mentes é o seguinte: onde está ou estava toda a proteção divina que está prometida aqui neste livro pelos pastores, inclusive, pelos pregadores e tantas outras coisas? Se você do outro lado se interessa por esse tipo de assunto, fica comigo que logo após a nossa abertura eu vou olhar para essa tragédia sem maquiagem, sem discursos prontos e sem os filtros confortáveis que costumam inclusive ser colocados entre nós e a realidade. Mas tudo isso é logo após a nossa abertura. Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e, como sempre, é uma honra e um privilégio muito grande poder falar com essa audiência maravilhosa, e eu agradeço muito pela sua participação, agradeço por sua audiência, pela preferência que você dá ao canal Além da Fé. Obrigado pela confiabilidade, obrigado por você prestar os seus ouvidos, por você me colocar na sua casa, onde quer que você esteja, no norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste do Brasil. Eu e meu canal estamos aqui fazendo críticas e perguntas, dando opiniões a respeito de diversos assuntos que nos ocorrem, para ver se a gente consegue refletir. E por isso eu quero muito agradecer aos membros do canal. Gente, sem vocês eu não consigo de maneira alguma poder levar esses vídeos para frente e colocar essa voz, essa garganta, esses pensamentos para frente também. Eu não consigo mesmo. Então, se você puder, seja membro do canal, nos apoie, que isso daí dá uma força danada para nós. Bom, e
Para quem ainda não me conhece, para quem chegou agora no canal, eu sou o Jason Ferrer, sou o apresentador do canal Além da Fé e também o autor, o escritor de 2 livros. O livro Justiça Divina ou Psicopatia, um livro que está vindo aí agora. Estou apenas com 2 capítulos para finalizar a revisão, tá? E agora também com o livro Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. Entenda, esse livro não é um ataque a você e nem tampouco a sua fé, mas depois de vários tempos de pastor como vivi, depois de vários estudos, depois de várias teologias, comparações e tantas outras coisas, eu percebi que dentro da própria Bíblia, Brasil, eu te mostro isso dentro da Bíblia. Então eu consigo provar para você que esse personagem disse que voltaria ainda no tempo de vida de seus espectadores, dos seus ouvintes, dos seus discípulos, Pedro, Tiago, João. Ele disse que voltaria para buscar aquelas pessoas que não as deixariam órfãos. Porém não voltou. Jesus simplesmente se equivocou. Isso é normal, é natural, porque a gente entende que não houve encarnação, que não houve ressurreição de mortos, muito menos ascensão. Logo, toda a promessa do cristianismo está fadada ao erro. E este livro prova tudo isso para você. Jason, como é que eu faço para me aprofundar ainda mais nesses estudos? Entra em contato comigo, que eu mando o livro diretamente para sua residência, tá certo? Bom, vamos falar, Brasil, sobre o assunto de hoje. Porque, cara, quando eu vi isso na quarta-feira, logo quando começou as primeiras manchetes, né, dando notícias da Venezuela e do que tinha acontecido, meu couro cabeludo se arrepiou dos pés à cabeça. Porque eu acho uma covardia, Brasil. É uma tremenda covardia, tudo isso. Porque se de fato existe algum tipo de divindade, Brasil, o que nós vamos discutir aqui, e nós vamos questionar também, se os pastores, se os padres espíritas, candomblecistas, pais de santo, mães de santo e tantos outros líderes ou liderança religiosa, se eles estão certos quanto ao que eles falam, as suas entidades devem ser muito inúteis. Porque não é possível uma coisa dessa. Veja que este planeta Terra que nós estamos aqui sob, a gente não sabe o que é. A gente não sabe o que é, o que significa isso, onde nós estamos. Veja que um dia antes desse terremoto, eu havia gravado justamente sobre o abandono em que este planeta parece existir. Porque quando a gente olha, o planeta está em abandono completo, sem governo, sem direção. Então a realidade fez exatamente aquilo que ela sempre faz. Falou mais alto do que qualquer sermão, mais alto do que qualquer culto. A realidade falou mais alto do que qualquer oração de algum poderoso religioso. Veja que durante séculos, Brasil, padres, pastores e crentes comuns nos ensinaram que existe um governo celestial dirigindo cuidadosamente os acontecimentos da Terra. Não foi isso que ensinou para você? Meus filhos, bem-vindos ao primeiro episódio do Criações do Pai. Vou mostrar o que o Pai está preparando hoje, o universo. E calma que o Pai já resolve essa escuridão aqui. Pronto, meus filhinhos. Ficou bom demais, né não? Sempre bom começar um projeto com boa iluminação. Essa ainda é a luz 1.0. Tô organizando ainda a parte do dia e da noite, mas vai ficar top. Vão acompanhando aí. Agora eu vou organizar essa água aqui, pessoal. Tá uma salada só, mas vai ficar show. E lembrem-se, meus filhos, organização é a alma de qualquer criação. Céu pra cima, água pra baixo, simples assim. Mas não tentem isso em casa, viu? Agora vamos botar um piso firme aqui, minha gente. A terra seca. E uma decoração básica. Olha essas plantas surgindo. Nada muito exagerado por enquanto, só para deixar o ambiente mais aconchegante. Luz natural é tudo, meus filhos. Então coloquei aqui essa iluminação maior, que eu chamo de sol. Essa outra é a lua, ótima para um clima mais noturno. E vocês pediram brilho? Então toma essa constelação. Agora o cenário tá meio vazio, então bora animar isso daqui? Olha só esses peixes. E essas aves? Ficaram boas, né? Pra deixar multiplicarem. Sempre ajuda no engajamento, sabe? Gente, olha essa galera chegando, cada um com sua personalidade. Tem uns aqui que são bem barulhentos e outros já são bem mansinhos. Mas todos
fazem parte do projeto do Pai. E agora o ápice do projeto, né? O ser humano, que no caso são vocês no futuro, vendo essas filmagens aqui que o Pai tá gravando pra deixar tudo salvo. É o mais especial, a minha imagem e semelhança. Vamos ver no que vai dar, mas acho que vai render boas histórias. E aqui, meus filhos, é o Éden. É de longe o meu lugar favorito, sabe? Fiz tudo com muito carinho. Árvores bonitas, frutas, rios. É basicamente meu setup perfeito. E já vou montar uma rede ali e descansar um pouco as pernas, né? E é isso, meus filhos. Tá criado o universo. O Pai fez com bastante carinho pensando em vocês, então cuidem de tudo, viu? E agora o Pai vai descansar porque eu mereço também, né? Fica com eu, meus filhos, e vejo vocês por aí. Literalmente. Veja que ouvimos ainda hoje pregadores e supersticiosos garantindo que existe uma providência divina, um Deus que está com um binóculo olhando para nós e vendo tudo. Esses pregadores cobram valores absurdos para subir no púlpito e afirmar com toda a força dos seus pulmões que há um Deus atento aos mínimos detalhes da nossa existência. Ah, pelo amor de Deus, me chama de mentiroso, me chama de mentiroso. Veja, Brasil, os padres dizem que basta simplesmente você confiar. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus. Os pastores, por outro lado, afirmam que basta simplesmente orar. Vai orar, irmão. Vai pro ciclo de oração. Quando amanhecer o dia na tua casa, começa orando antes de ver o celular. Quando tu for dormir, agradece a Deus o dia que tu teve e pede para Ele proteger o teu sono. Faz um jejum pelo menos uma vez na semana. Canta um hino da harpa dentro da tua casa. Os radicais cristãos dizem que basta esperar, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Como estava a dizer há pouco, estava a dizer, teve medo? Aquela igreja universal ali vai ser a primeira que Deus não sei se teve medo. Tchau. Olha, eu não tive medo. Você observou, você viu aí. A pessoa estava dando uma entrevista sobre o terremoto e entrou a mulher no ar e disse que Jesus estava voltando. Porém, Brasil, no entanto, contudo, enquanto você crê, ou ora, ou geme, ou chora, ou espera, ou faz jejum, ou entrega dízimo, obedece, faz, inclusive, vai para o culto, vai para a missa, se pune, se arrepende, se confessa ou se batiza, a terra continua do mesmo jeito como sempre foi e transforma essas promessas em nada. Veja que os oceanos continuam produzindo tsunamis e você do outro lado orando a Deus. Os vulcões continuam entrando em erupção e você acreditando em providência divina. Veja que crianças continuam morrendo e você, crente, se fazendo de cego e surdo para não ver. Famílias continuam sendo destruídas e você supersticiosamente acreditando que existe um plano por trás de todo esse terror miserável que existe. Povos inteiros continuam sendo esmagados por forças completamente indiferentes às nossas crenças e você do outro lado acreditando que o universo te ama e que você foi colocado aqui junto com insetos, junto com bactérias e vírus e parasitas como prova do amor maravilhoso de Deus na tua vida. Veja, Brasil, perceba uma coisa. Não importa se a cidade é cristã, se ela é espírita, evangélica, católica ou sem religião. As placas tectônicas não perguntam em quem você acredita. Elas simplesmente se movem e destroem tudo. E uma outra coisa interessantíssima que eu gostaria que você soubesse. Quando essas placas se movem, elas não distinguem o justo do injusto, o pastor do ateu, a freira do criminoso, a criança inocente do homem violento. A natureza simplesmente não faz esse julgamento. Ela apenas acontece. E sabe por que acontece? Porque provavelmente, Brasil, o Deus que você acredita ou está morto, ou nunca existiu, ou é completamente indiferente à nossa dor e a essa terra e a esse universo. Enquanto isso, líderes religiosos, apologistas milionários da fé e escritores best-sellers insistem que devemos continuar sendo incentivados a olhar para o alto, esperando uma intervenção que diante dessas tragédias sabemos que não vem, sabemos que não tem intervenção alguma. Veja que na hora do terremoto, quantos templos estavam abertos? Quantas pessoas estavam rezando? Quantos joelhos estavam dobrados? Quantas mãos estavam erguidas?
E apesar disso, Brasil, a terra continuou rachando e quebrando tudo e matando todo mundo. Aí eu venho aqui perguntar para você do outro lado. Qual é o papel do discípulo atual de Jesus Cristo? Não seria ele a pessoa para repetir as mesmas obras que Jesus fez? Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Porque vivem somente de palavras, de blá 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 e blá blá blá. Abre a boca que eu sou profeta, abre a boca que eu sou profeta. Cara, eu quero me dirigir diretamente para você do outro lado. Você que é um cristão, você que é um crente, um evangélico, ou alguém que acredita em Deus. Ou você que é pastor, ou até mesmo padre, ou qualquer pessoa que se envolva com o mundo espiritual. Você deveria refletir sobre isso, cara. Ou pelo menos ter vergonha de ensinar algo que você não vive, ou que você não tem domínio, ou que não tem a menor autoridade para resolver alguma coisa ou nada. Tudo que você tem são palavras, aqui ó, papel, doutrina e crenças fúteis e inúteis. Talvez o problema, Brasil, não seja a oração. Talvez o problema seja a expectativa criada em torno dessas coisas que nós acreditamos. Talvez tenhamos aprendido a esperar do sobrenatural aquilo que na prática depende da ciência, depende da engenharia, da prevenção, da solidariedade e da capacidade humana de responder às tragédias, e não depende das orações, não depende dos rituais, dos pactos espirituais e muito menos dos deuses. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo. E eu espero de todo o meu coração que você não entenda isso como uma afronta, uma simples e corriqueira provocação. Não, uma crítica sim. Tô dando para você uma opinião. Eu tô colocando para você a amargura que está dentro de mim, o desespero que há nas vidas humanas, enquanto você do outro lado apenas junta suas mãos e procura ser útil, fazendo nada, orando para o invisível. Ó Pai. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo. Por favor, cara. Por favor, cara. O teu trabalho como cristão deveria ser ou de repreender ventos e mares. Não deveria ser isso. Sejamos sinceros. Jesus, leia capítulo 10 de Mateus. Vai lá, leia capítulo 10 de Mateus, está aqui escrito, né? Que vocês repreenderão ventos, mares, que vocês terão poderes para expulsar demônios. Tá aqui, ó, eu vou ler para você rapidinho, não vai te custar muito tempo não, calma aí, vamos lá, vamos ler. Ah, é porque eu evangelizo, eu sou um pregador itinerante, eu falo grego, eu falo hebraico, mas não ressuscita a porra de um morto, cacete. Você não se coloca na cabeça, cara, a realidade que o mundo está. Pra que tu dizer que tu és escritor? Escritor de quê? Escritor de quê? Tu fala sobre o quê? Eu sou um dos melhores e maiores debatedores do YouTube, mas não ressuscita meia dúzia de mortos. Tu não és nada, cara. Só uma crença infantil que é só para lavar, amaciar o teu ego. É só para que você se sinta bem nos debates, apenas isso. Mas na vida real, num tete a tete, você é tão inútil quanto uma pedra. Essa é a realidade, meu irmão. Acorda, meu irmão. Acorda, meu irmão. O teu trabalho como crente deveria ser muito maior dos engenheiros, dos arquitetos, dos pensantes do mundo, dos filósofos. Deveria ser você. E você não é. Você é só um repetidor. Papagaio. Abre a boca que eu sou profeta. Abre a boca que eu sou profeta. Só repete. Pá, ouviu? Repetiu. The king, the power, the man, the best. Acabou. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. É só um repetidor de ideias. E se acha o máximo. Porque tá em podcast. Porque tá em público. Porque enche. Porque onde eu prego enche. Enche de quê? De mentira.
Porque tu não consegue levantar um cadeirante, tu não consegue ressuscitar um morto, tu não consegue dizer vento, para vento, para. E o vento parar, mar se abre, sol para, lua para. Por quê? Porque tudo isso é fantasia e você não acredita nisso. Cara, eu fiquei com vergonha dela não levantar mais. Mateus capítulo 10, versículo 7 diz assim, ó: e indo, pregai, dizendo, o reino dos céus é chegado. Versículo 8 para você que prega. Para você que sai por aí dizendo que Jesus te escolheu para pregar, não foi isso? Você não usa o texto aqui para dizer, e indo pregai, você não prega, mas está escrito, curai os doentes, doentes no plural, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Está escrito isso, e você não faz. Tudo que você faz é repetir, repetição. Tenha vergonha na sua cara, meu irmão, minha irmã. Você que o tempo todo cantando na igreja, luri, 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 saúda a igreja com a santa, gloriosa paz do Senhor. Os mortos ressuscitados? Cadê? Você não é o pregador? Cadê os mortos ressuscitados? Onde que estão? Meu Deus, é muita unção. Eu tô sentindo algo forte. Eu tô quase entrando no meio de vocês para ministrar vocês. Eu tô quase entrando aí porque eu quero tocar você. Há uma unção na minha vida, há fogo de Deus na minha vida, há poder de Deus na minha vida, há unção de Deus. Veja que enquanto esperamos os milagres ou o mover de Deus ou o mover do Espírito Santo, quem chega primeiro costuma ser o bombeiro, não crente. É o médico, não crente. É o socorrista, não crente. É o engenheiro, não crente. São os vizinhos que tiram dos escombros as pessoas com as próprias mãos e não os crentes ou os deuses. São essas pessoas, Brasil, que transformam uma fé boba em ação. Elas dizem, deixa a fé pra lá, vamos agir. Você do outro lado reza, mas são os bombeiros que agem. E talvez seja justamente aí, Brasil, que esteja a maior de todas as reflexões. Porque enquanto muitos por aí continuam aguardando respostas vindas do céu, a única resposta concreta que aparece diante das tragédias costuma vir de outros seres humanos, não de anjos. No final, eu não estou aqui dizendo para você no que você deve ou não acreditar. Eu estou simplesmente convidando você a olhar para a realidade antes de você olhar para qualquer doutrina, ou se amparar em qualquer fé ou qualquer crença que não funciona. Porque nenhuma crença, Brasil, deveria ter medo dos fatos. E nenhuma fé, de modo algum, por hipótese alguma, deveria exigir que fechássemos os nossos olhos para aquilo que está diante de nós, que é a realidade. A Venezuela, queira você ou não, não é apenas uma notícia, ela é um espelho para todos nós, um espelho que nos obriga, aqui ó, olha para cá, a nos perguntar se estamos construindo a nossa compreensão do mundo sobre as evidências ou apenas sobre aquilo que gostaríamos que fosse verdade. Então, aonde está a tua fé? Está na evidência? Ou está naquilo que você gostaria de acreditar que fosse verdade? Tá aí. O vídeo de hoje espero que te traga um pouco de reflexão, Brasil. Que você pense, que você saiba que todo o seu poder não passa de uma fantasia. Toda a sua estrutura de rituais não passa de fantasia. Toda a sua autoridade do gogó, o seu grito que você dá no microfone, não representa absolutamente nada. Tem gente que fala, sei pra que esse pastor ficar gritando dessa maneira, até parece que tem gente surda aqui nesse culto.
Suas orações são extremamente fúteis e inúteis para resolver problemas reais. Um forte abraço para você. Espero que esse vídeo, com muita dureza, tenha trazido para você um pouco de reflexão. Te aguardo, então, no próximo vídeo. Até lá, Brasil.